Nesse vídeo você vai descobrir como a igreja contemporânea ela pode alcançar um crescimento realmente transformador, mas não apenas em números, mas em vidas transformadas, em sociedade impactada e em um reino de Deus avançando de uma forma irresistível. Eu quero mostrar para você 3 princípios que podem revolucionar a forma como você entende ministério cristão em pleno 2025. Então, se você já está cansado de estratégias que prometem muito e entregam pouco, então eu quero que você se prepare, porque hoje nós vamos falar sobre considerações missiológicas que realmente funcionam. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Desde muito novo, servindo na igreja local. Eu me lembro do meu pai, pastor Elias, pregando, orando, ministrando a palavra. E eu tive o privilégio de ver como a palavra de Deus, ela transforma a vida das pessoas de uma forma completamente sobrenatural. Durante anos na minha própria jornada de fé, eu vi igrejas crescendo apenas em número, mas eu também testemunhei comunidades que experimentaram um crescimento saudável e sustentável. E hoje eu quero compartilhar com você uma lição que tem o poder de reorientar completamente o seu entendimento sobre o que significa um ministério verdadeiramente próspero aos olhos de Deus. Então, nessa lição de número 8 do nosso trimestre sobre missões, hoje nós vamos mergulhar profundamente em considerações missiológicas para os nossos dias atuais. E como você vai ver, a nossa discussão não vai ser sobre métodos humanos, nem sobre técnicas de marketing, mas nós vamos falar sobre princípios bíblicos fundamentais que a palavra de Deus nos ensina sobre o crescimento genuíno da igreja. Então vamos começar com uma pergunta muito provocativa. O que realmente constitui o sucesso no ministério cristão? Escuta isso daqui, a nossa sociedade contemporânea, ela nos bombardeia constantemente com métricas de sucesso, baseadas em números, em influência, em recursos financeiros e visibilidade. Mas será que essas são as medidas que Deus usa para medir o sucesso do nosso ministério? O apóstolo Paulo, ele dá uma perspectiva completamente revolucionária em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Ele diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." E aqui está o fundamento de tudo isso. Nós não podemos medir o nosso sucesso ministerial pelas métricas que o mundo usa. Um ministério de sucesso, pelo ponto de vista bíblico, é aquele que experimenta a transformação genuína. E você quer saber por quê? Porque quando a palavra de Deus ela realmente penetra no coração de uma pessoa, ela produz uma renovação de entendimento. Ela resulta numa mudança de caráter, numa mudança de prioridades, numa mudança de estilo de vida. Eu tenho certeza que você já viu igrejas com milhares de membros, mas com pouco impacto transformador na comunidade ao redor deles. E eu tenho certeza que, por outro lado, você também já viu igrejas pequenininhas, comunidades menores, que eram verdadeiros faróis de esperança na região que elas estavam. Nesses lugares onde viciados eram libertos, famílias destruídas eram restauradas e a sociedade local era visivelmente impactada por causa da presença do reino de Deus. Então, o sucesso ministerial ele não se mede pela quantidade de pessoas que frequentam um culto, pela quantidade de likes que um vídeo de pregação tem, mas pela qualidade de transformação que acontece na vida delas. Não se trata do tamanho do edifício, mas da profundidade do discipulado. Não é sobre a popularidade nas redes sociais, mas é sobre a genuinidade do amor demonstrado na prática por aquela igreja. E aqui tem um ponto interessante, porque as pessoas acham que eu tenho problema com igreja grande. E se eu for ser bem sincero com você, eu realmente tenho problema com igrejas grandes, sim. Porque a maioria das igrejas grandes, elas estão preocupadas muito mais com a estrutura, com a programação, com o funcionamento, do que com o ensino genuíno da palavra de Deus. Elas cresceram tanto que agora, ao invés de pregar a palavra genuinamente do jeito que ela tem que ser, elas precisam treinar pessoas para ser voluntários. Ela precisa treinar pessoas para ser dizimistas e acabam deixando a palavra de Deus de lado. Afinal, elas precisam sustentar a organização que foi criada naquele lugar. Paulo ele deixa isso claro quando ele fala sobre discernir, quando ele diz qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que pessoas sejam regeneradas, sejam santificadas, sejam capacitadas para que elas sejam luz e sal lá onde quer que elas estejam. Agora escuta algo que é muito mais profundo. Existe uma diferença gigantesca entre crescimento saudável e crescimento artificial na igreja contemporânea.
E é justamente essa diferença que vai determinar se a igreja vai ser frutífera, se ela vai ficar naquele local por muitos anos ou se a igreja vai sofrer crises internas e acabar se destruindo de dentro para fora. O crescimento saudável acontece quando existe um equilíbrio entre três elementos. Quais são esses elementos? O crescimento espiritual, o crescimento numérico, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Como nós vimos na lição anterior sobre a formação dos líderes para a missão. Paulo era um exemplo perfeito dessa abordagem equilibrada. Ele era estudioso das Escrituras, mas ele também era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as comunidades cristãs elas se empolgam com estratégias que prometem um crescimento rápido da igreja, mas elas acabam negligenciando o fundamento espiritual. Elas focam no entretenimento, ao invés de focar na edificação. Elas focam na emoção superficial, ao invés da transformação profunda. Elas focam em programações, ao invés de relacionamento genuíno. O crescimento saudável tem características específicas. Primeiro, é orgânico, acontece naturalmente, a palavra de Deus é pregada com fidelidade e o Espírito Santo tem liberdade para agir. Segundo, ela é sustentável. Ela não depende de uma personalidade carismática, ou de um pastor especial, ou de elementos externos, um cantor, alguém de fora que vem para fazer um show para atrair pessoas. Terceiro, esse crescimento é transformador. As pessoas que chegam lá são genuinamente transformadas pelo poder do Evangelho. Já se você pensar pelo outro lado, o crescimento artificial é aquele que acontece através de métodos puramente humanos. Quais são esses métodos? O marketing agressivo, o pastor fazendo dancinha no TikTok. Por mais que eu tenha vontade de rir quando eu falo nisso, isso é realmente de nos fazer chorar, porque eu já vi isso acontecendo. Eu tenho certeza que você já viu isso nas redes sociais também. Eles crescem a igreja com promessas de prosperidade material, com entretenimento que substitui a verdadeira adoração, com mensagens que agradam o ouvido ao invés de confrontar o pecado. O crescimento artificial ele está muito mais preocupado com o momento das ofertas e da lista dos nomes dos voluntários. Eu quero que você se lembre do que Paulo ensinou em 1 Coríntios sobre plantar e regar. Mas na realidade, quem dá o crescimento é Deus. Então, quando nós tentamos forçar o crescimento através de métodos carnais, nós podemos até conseguir um número impressionante de pessoas temporariamente, mas a fundação, ela sempre será frágil. Você quer saber um exemplo prático disso? Uma igreja que cresce saudavelmente, ela vai ter membros que vão demonstrar frutos espirituais visíveis. Quais são esses frutos? Generosidade, o perdão, a integridade, o amor ao próximo. Já uma comunidade que cresce artificialmente, ela pode até ter uma multidão de seguidores, mas você vai notar a falta de maturidade espiritual. Você vai ver conflitos internos constantes, você vai ver a dependência excessiva de uma liderança. Se eles não tivessem aquele pastor, aquela igreja não sobreviveria nem um mês. E é interessante você notar o paralelo, porque Paulo ele plantou várias igrejas, mas o interessante nas igrejas que ele plantou é que nenhuma delas ficou dependente dele. E o terceiro ponto nos leva ao coração da missão cristã, o impacto social do evangelho. A igreja ela não existe para si mesma, nós precisamos entender isso. Ela é um instrumento de transformação na sociedade que nós estamos. E essa é uma verdade que muita gente não compreende, porque quando o evangelho ele é vivido autenticamente, ele automaticamente transforma a cultura ao redor dela. Então vamos voltar ao nosso texto, que está em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Paulo ele não está falando sobre uma transformação individual, mas ele está falando sobre experimentar a vontade de Deus de uma forma coletiva. Então quando a comunidade cristã realmente entende e vive o evangelho, ela se torna em um agente de mudança social poderoso. E aí você deve estar me perguntando como que isso acontece na prática. Primeiro, através da demonstração do amor de Deus. João ele vai escrever na sua primeira carta, ele diz assim: nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, quando o cristão ele ama genuinamente, ele cuida dos pobres, ele visita os prisioneiros, ele acolhe os órfãos e as viúvas. Ele demonstra a realidade do reino de Deus de forma tangível. Segundo, através da pregação profética. E isso não significa necessariamente que você vai pregar do púlpito, mas viver de uma forma que contradiga os valores do mundo. Então, quando o cristão ele demonstra a integridade nos seus negócios, a fidelidade nos relacionamentos, a generosidade com os recursos que ele tem, quando ele demonstra perdão nos conflitos, ele está pregando uma mensagem, a mensagem mais poderosa sobre o caráter de Deus. Quantos testemunhos nós temos sobre transformações sociais que aconteceram?
bairros inteiros que foram impactados, porque uma igreja local ela decidiu ser sal e luz de uma forma prática naquela sociedade. Escolas que melhoraram porque cristãos eles se envolveram ativamente na educação. Comunidades que experimentaram uma redução na violência porque a igreja se tornou um centro de esperança naquele bairro. Mas a gente precisa de atenção nesse ponto. A gente não pode ser iludido nesse ponto, porque essa transformação toda, ela só consegue acontecer quando existe autenticidade. Então é por isso que a transformação social ela só acontece quando a igreja vive aquilo que ela prega. O evangelho ele transforma a sociedade porque ele transforma indivíduos. E indivíduos transformados, eles influenciam famílias, que influenciam comunidades, que influenciam cidades, que influenciam nações. E esse sim é um processo orgânico poderoso. Não é uma estratégia de marketing, não é um recurso humano, mas é um processo orgânico poderoso. Você se lembra da lição que nós estudamos sobre missões transculturais? O amor de Deus é o que nos impulsiona para realizar a obra missionária na evangelização das nações. E é esse mesmo amor que deve se manifestar na nossa atuação local, transformando a realidade da sociedade onde nós estamos inseridos. E como isso se aplica na nossa realidade no dia de hoje, nesse mundo que está completamente fragmentado, dividido politicamente, racialmente, economicamente. A igreja tem a oportunidade única de ser um espaço de reconciliação. Em uma sociedade marcada pela ansiedade, pela depressão, a comunidade cristã ela pode ser a fonte de esperança genuína que essas pessoas precisam. Em uma cultura obcecada com o materialismo, a igreja ela pode demonstrar valores eternos do reino de Deus através da generosidade e da simplicidade. A gente precisa ter claro na nossa mente, no nosso coração, que a transformação social ela não acontece através de programas governamentais ou de revoluções políticas. Ela acontece quando o povo de Deus vive autenticamente o evangelho na sua comunidade. Como sempre, eu espero que essa lição, que esse estudo de hoje tenha falado ao seu coração e que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas. E se esse estudo edificou a sua vida no dia de hoje, eu gostaria de te pedir que você enviasse ele para alguém que precisa ouvir isso. E já me ajuda aqui deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, para que a gente possa espalhar essa mensagem ainda mais. E lembre-se, a igreja precisa urgentemente redescobrir o significado de sucesso aos olhos de Deus. E você, meu irmão e minha irmã, você pode ser parte dessa transformação. Que Deus em Cristo te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal Bíblia Talk, se Deus assim nos permitir.